Capítulo 585, Campo de Força Demoníaca Celestial. Tradução, do Coran Revisão, 0. Arco-íris penetrante. Lin Ming deu um grito alto, abrindo a força do deus herege até o limite. Na lança divina do cometa roxo, os conceitos do trovão e do fogo começaram a se unir incessantemente. Homem e lança se tornaram um só, transformando-se em um cometa que se chocou contra a barreira negra. Bang! A barreira negra tremeu violentamente. Sob o impacto dessa força incomparável, a barreira negra se despedaçou completamente. Lin Ming saiu da gaiola real mais uma vez. Terceira. Lin Ming havia quebrado continuamente 3 gaiolas. Para ele, isso não foi muito difícil. Neste momento, um pensamento consciente entrou na mente de Lin Ming fluindo mais uma vez, passando-lhe uma mensagem sem palavras. Milímetro. Depois de romper as 3 primeiras gaiolas, isso completa o teste básico para um Asura titulado e eu posso escolher sair depois. Lin Ming viu que não muito longe, uma luz apareceu do nada. Depois de um tempo, ela se formou em uma matriz de transmissão. De acordo com o que ele havia acabado de aprender, ele poderia deixar a gaiola real enquanto ele entrasse na matriz de transmissão. Devo deixar a gaiola real ou continuar praticando? Claro que vou continuar. Lin Ming estimou que apenas 4 horas se passaram desde que ele entrou. Ele certamente não sairia tão cedo. Tio! 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 Raios de luz caíam como chuva, mas desta vez não eram mais negros. Em vez disso, eles eram de 7 cores, como um arco-íris na primavera brilhante. Lin Ming podia sentir que havia uma grande diferença entre a luz de antes e a de agora. Mas ele realmente não podia dizer como. Interessante. Quando a luz da cor do arco-íris se transformou em uma nova gaiola real em torno de Lin Ming, sua verdadeira essência revolveu constantemente dentro dele. A força do deus herege começou a queimar brilhantemente. À noite, dentro da área de treino especial da Torre Polaris Divisora de Céus, dezenas de selos dourados flutuavam no ar. Um velho e concentrado diabrete estava parado ali, desenhando com um pincel, pintado de vermelho enquanto constantemente desenhava novos selos no espaço. Os selos se conectavam uns aos outros, como se estivessem isolando um espaço inteiro. Atrás deste velho diabrete estava o Lord Ian. Ele estava sem expressão observando as ações do velho diabrete em silêncio, até que o diabrete de capa preta terminou a primeira sessão de selos. Lorde Superior Ian então perguntou, Mestre Suger, quanto tempo a grande matriz de bloqueio espacial que você está estabelecendo precisa para ser completada? Cerca de 2 dias. O velho diabrete disse. Suger era o maior mestre de matrizes das estepes do abate sangrento. Ele era ao mesmo tempo hábil em formações de matriz atuais, além de ter estudado profundamente formações de matriz ancestral. Quando Suger era jovem ele havia sofrido uma lesão grave, fazendo com que o cristal demoníaco dentro dele se quebrasse. Embora ele tivesse sido capaz de manter sua vida através do uso liberal de pílulas de alta qualidade, sua lesão era muito pesada, causando danos permanentes que não puderam ser restaurados. Isso fez com que seu cultivo ficasse para sempre encalhado no nível de rei demônio. Como era inútil que ele tentasse se cultivar ainda mais, Suger usou o restante de seu tempo para pesquisar e analisar detalhadamente as formações de matrizes. Por coincidência, ele encontrou sua própria chance de sorte, obtendo uma pequena porção de um legado referente a matrizes ancestrais. Depois de estudá-las através da meditação, sua compreensão das formações de matriz ancestrais alcançou um nível muito alto. Bom? Então, nesses 2 dias, vou fechar temporariamente essa área para o público, para que você possa se sentir à vontade enquanto estabelece a matriz. Não deve haver nenhum erro. É claro. Suger disse enquanto voltava a desenhar a matriz. A dimensão da gaiola real levava a uma matriz de transmissão na Torre Polaris Divisora de Céus.
Depois de terminar com o julgamento de fundação, um artista marcial precisaria passar por essa matriz de transmissão para poder sair. Esta era uma formação de matriz que pertencia à própria torre polaris divisora de céus. Suje, naturalmente, não tinha a capacidade de alterá-la. Mas, o que ele poderia fazer era usar um caminho indireto e bloquear o espaço ao redor da matriz de transmissão, prendendo Lin Ming dentro da gaiola real. Mestre Suje, por quanto tempo essa grande matriz de bloqueio espacial pode ser mantida? Lorde Superior Ian perguntou. Provavelmente cerca de 4 meses. 4 meses é o suficiente. Os lábios do Lorde Superior Ian se curvaram em um sorriso sinistro. Se Lin Ming ficasse preso na gaiola real por 4 meses, então ele não acreditava que ele seria capaz de retornar vivo. Uma vez que a gaiola real ultrapassasse o limite que um artista marcial poderia suportar, ela se tornaria uma situação ameaçadora à vida. Caso contrário, os artistas marciais não receberiam talismãs de fuga. Mesmo assim, existiam muitos artistas marciais que haviam perecido dentro da gaiola real. Para um Asura titulado morrer dentro da gaiola real, essa certamente seria uma notícia divertida. Embora isso despertasse suspeitas de muitas pessoas, o Lorde Superior Ian não conseguia lidar com tantos assuntos diferentes. O Lorde Superior Ian pensou sobre isso de novo e disse: Mestre Suje, você poderia voltar em algum momento dentro de 4 meses e reforçar a formação da matriz novamente. Eu posso. Suje disse. 4 meses acrescentados com mais 4 meses, ao todo são 8 meses. Mesmo se você for um verdadeiro dragão, você ainda vai morrer preso dentro da gaiola real. O tempo passou um dia de cada vez. Com Lin Ming imerso em sua prática, a noção de tempo havia se tornado indistinta para ele. Quebre. A lança de Lin Ming foi empurrada para a parede de luz da cor do arco-íris. A parede de luz tremeu ferozmente, mas depois do tempo de algumas respirações, ela parou sem o menor indício de dano. Aquele único ataque tinha contido toda a força de Lin Ming, mas não tinha sido capaz de causar um impacto. Ainda assim, Lin Ming não estava impaciente. Ele começou a preparar silenciosamente seu próximo ataque. Depois de tanto tempo aqui, Lin Ming finalmente descobrirá as regras da gaiola real. Quebrar a gaiola real não dependia de um único golpe para alcançar a força que possa quebrar a gaiola. Em vez disso, ela analisava o dano acumulado total de ataque para medir se atingiu marca. Era como se a gaiola em si tivesse um valor vital invisível. Cada ataque contra essa barreira consumiria uma parte desse valor. Quando todo esse valor fosse esgotado, então a gaiola iria quebrar naturalmente. No ponto crítico logo antes do limite, até mesmo um soco aleatório quebraria a gaiola. Em outras palavras, desde que se tivessem tempo suficiente, eles poderiam romper continuamente essas gaiolas. Atualmente, Lin Ming já havia sido preso dentro dessas paredes de luz colorida por 2 ou 3 dias. No entanto, com o passar do tempo, ele começou a descobrir que algo suspeito estava acontecendo. Esta gaiola de luz da cor do arco-íris começou a ser preenchida com um campo de energia invisível. No começo, esse campo de energia fraco perturbava um pouco a verdadeira essência interna de Lin Ming. Depois, com o tempo, o campo de energia começou a ficar cada vez mais forte, até atingir o ponto em que afetava todo o corpo de Lin Ming, formando uma forte pressão sobre ele. De sua carne até os seus órgãos, meridianos, dantian, tudo estava envolvido nessa forte pressão. Seu batimento cardíaco ficou mais pesado e o sangue em suas veias parecia fluir como melaço. Até mesmo sua circulação de verdadeira essência não estava mais fluindo suavemente através de seus meridianos. Até uma respiração exigia mais esforço que o normal. Depois de algum tempo, até a alma de Lin Ming sofreu com este efeito. Lin Ming ficou surpreso.
Ele sentiu que esse campo de energia invisível já havia penetrado profundamente em seu mar espiritual, onde começou a colidir intensamente com o vórtice negro da intenção marcial Sansara. O que é isso? Lin Ming nunca havia experimentado um campo de energia tão estranho como este. Neste momento, uma voz apareceu na mente de Lin Ming. Esta é a intenção marcial do demônio celestial. O que? Intenção marcial do demônio celestial. Lin Ming ficou chocado. Depois que se tornasse um demônio celestial de 12 asas, eles poderiam obter a intenção marcial do demônio celestial. Uma vez que essa intenção marcial especial tivesse sido ativada, ela poderia formar um domínio em torno do possuidor. Este era o chamado campo de força. Toda vez que alguém entrava nesse domínio, eles ficam sob a influência deste campo de força, sendo capazes de usar apenas 50 a 60% de sua força total. Quanto mais fraco alguém era, maior seriam os efeitos da intenção marcial do demônio celestial que eles sofreriam. Entendo. Então é assim que funciona. A intenção marcial do demônio celestial cria pressão sobre o corpo e a alma de uma pessoa. Assim, isso influencia a força de um artista marcial. Se um artista marcial fosse particularmente fraco, então eles não seriam capazes de resistir ao entrar neste campo de energia e vomitariam sangue ou até mesmo morreriam. Se alguém fosse envolvido por esse campo de energia e tivesse que atacar constantemente com todo o seu esforço, então a carga em seus músculos, meridianos e órgãos poderia ser imaginada. Não é de admirar que alguns artistas marciais só poderiam durar vários dias. Lin Ming subitamente sofreu esta iluminação. Neste caso, se um artista marcial tivesse que espremer todo o seu potencial até o limite, suas colheitas seriam ótimas se pudessem resistir. Mas, se eles não pudessem, não seria uma surpresa se eles morressem. Depois de suportar essa pressão, Lin Ming atacou a gaiola da cor do arco-íris novamente e novamente. Como o fluxo de sua verdadeira essência estava prejudicado, todo o ataque consumia muito mais energia do que antes. Com o constante aumento da pressão do campo de energia, ele sentiu seu corpo se tornar notavelmente pesado e, da cabeça aos pés, todos os lugares de seu corpo sentiam o desconforto. Bang! 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 Na barreira com as cores do arco-íris, a luz do trovão e do fogo se juntavam brilhantemente. Mas nesse ataque ininterrupto, Lin Ming descobriu que, sob essa grande pressão, os benefícios que recebia eram muito maiores do que ele imaginava que seriam. Se os meridianos de um artista marcial eram um canal e o dantian era a fonte de água, então os músculos, esqueletos e órgãos eram a terra que precisava ser irrigada. Depois de atingir o reino Xiantian, se um artista marcial estava cultivando ou atacando, os pontos de acupuntura por todo o corpo estariam absorvendo constantemente a energia de origem do céu e da terra, reunindo-a no dantian antes de liberá-la nos meridianos onde se espalhava pelo corpo. Esse tipo de método passivo de transporte tinha uma limitação considerável e, não importava o que acontecesse, era difícil para a energia da origem do céu e da terra penetrar profundamente em todas as partes do corpo. Normalmente, se era através do combate ou da prática, mesmo que a energia do corpo fosse consumida até o limite e a pessoa estivesse incomparavelmente exausta, sempre haveria alguns dos pontos de acupuntura ou meridianos que não eram usados. Se o corpo não experimentasse isso completamente, isso afetaria o alicerce de uma pessoa, interferindo no crescimento de sua força. Mas esse campo de energia da intenção marcial do demônio celestial era diferente. Este campo de força era um estado maravilhoso. Não apenas era sem forma e invisível, mas podia facilmente penetrar em todas as minúsculas células do corpo, nem mesmo o cabelo ficaria de fora. Batimento cardíaco, fluxo sanguíneo, músculos, esqueleto, medula, meridianos, todas as partes do corpo, não importava quão pequena ela fosse, teria que superar a supressão desse campo de energia.
Elas precisariam absorver autonomamente a verdadeira essência e também usar essa verdadeira essência. Este processo era uma experiência extremamente boa. Nesse campo de energia, mesmo que alguém permanecesse imóvel, ainda seria uma forma de prática, muito mais agora, quando se deveria fazer todo tipo de ataque de alta intensidade sob condições extremas. Os benefícios para o corpo eram enormes. Não apenas o sistema de coleta de essência seria temperado, mas o sistema de fortalecimento corporal também seria. Quanto a alguém como Lin Ming, que tinha um duplo cultivo de energia e corpo, este era simplesmente um ambiente paradisíaco. Depois de perceber isso, Lin Ming ficou emocionado. Seus ataques se tornaram cada vez mais rápidos e ferozes. Enquanto as luzes da lança continuavam empurrando em direção a um único ponto, Lin Ming abriu a força do deus herege enquanto ele queimava o sangue da fênix ancestral. Com seu corpo inteiro tendo que suportar essa pressão maciça, bem como a quantidade insana de absorção de verdadeira essência, esta mudança súbita e intensa fez com que alguns dos vasos sanguíneos perto da superfície de sua pele se abrissem diretamente. Não pare aqui. Bang! Com uma explosão estrondosa, toda a gaiola da cor do arco-íris quebrou como vidro. Lin Ming ofegou, respirando profundamente. Alguns dos músculos de seus braços estavam rasgados e pingando sangue. Ele havia consumido 70 a 80% de sua verdadeira essência e seu corpo estava terrivelmente cansado. No entanto, as vantagens obtidas foram grandes. Ele descobriu que, inconscientemente, seu cultivo no nível avançado do reino Xiantian estava se tornando mais estabilizado. Ele havia começado a dar passos em direção ao nível de pico do reino Xiantian.